Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 12. O destino final dos mortos. Saúdo os professores de escola dominical, superintendentes, pastores, líderes, alunos, com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, hoje estudaremos a lição de número 12 da nossa revista, com o tema O destino final dos mortos. Nós já estudamos o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda do anticristo, já estudamos o milênio, já estudamos o juízo final, novos céus e nova terra, e agora vamos estudar o destino final dos mortos. O texto do dia está escrito em Hebreus 9 e 27, um texto bastante conhecido, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bendito seja o nome do Senhor. Se há uma certeza que todas as pessoas devem ter, é que a morte é certa. Haverá morte. A morte, ela foi algo inventado para resolver o problema do pecado. Porque se os homens pecassem e continuassem pecando e pecassem indefinidamente, certamente a humanidade se transformaria numa raça de demônios. Mas Deus permitiu que a morte entrasse para resolver o problema do pecado. Quando, porém, o pecado for extirpado, Deus jogará a morte dentro do lago que arde com fogo e enxofre. A síntese da lição diz assim: o destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, onde eu e você passaremos a eternidade. E eu convido os amados irmãos a lermos a agenda de leitura desta semana, da semana da lição de número 12. Vamos lá, segunda-feira, Lucas 12 e 20, a imprevisibilidade da morte. É imprevisível, ninguém sabe quando acontecerá. Hebreus 9, 27, a morte como realidade comum a todos. Esse é o nosso texto do dia também.
Quarta é João 5, 28 e 29, que fala sobre a ressurreição e o juízo dos mortos. Na quinta, Apocalipse 6, 9 e 10, a consciência dos mortos em Cristo. Sexta, Lucas 16, 23 e 25, o estado intermediário dos justos e injustos. E por fim, no sábado, Daniel 12, 2, o destino final dos justos e injustos. Os objetivos da lição, queridos, são 3, porque são 3 os tópicos. Primeiro objetivo, explicar para onde os mortos vão. Vocês já perceberam que esse é um questionamento muito forte de todas as religiões, para onde vão os mortos? Nós vamos ver o que diz as Escrituras. 2, mostrar como se dará a ressurreição dos mortos. E 3, saber que haverá diferentes tipos de ressurreição. Vamos agora aos tópicos da lição. Tópico número 1, para onde os mortos vão. O item 1 fala sobre o enigma da vida e da morte. Deus foi quem nos deu a vida e a morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando, porém, a morte for tirada do mundo, a vida voltará a reinar de maneira completa, total e absoluta. Será uma vida realmente eterna. E aí surge a pergunta: qual o estado intermediário dos salvos? E eu quero pedir a permissão dos irmãos para ler rapidamente aqui o que escrevi. A pergunta é: o que é estado intermediário? Como podemos defini-lo? Esse estado intermediário é onde estaremos entre o dia da morte e o dia da ressurreição. Aí eu escrevi: os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão destinos diferentes, de acordo com o Evangelho de João, que está escrito: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a condenação. Então nós teremos a ressurreição da vida e nós teremos a ressurreição para a condenação. Então, após analisar acerca do que a Bíblia afirma a respeito do destino dos mortos, podemos afirmar que não existe purgatório, sono da alma e nem tampouco reencarnação. Depois da morte, segue-se o juízo divino. Depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo vão para o paraíso, também chamado seio de Abraão, na história, não parábola, contada por Jesus acerca do rico e Lázaro. Nessa história, narrada pelo Senhor, ali mostra Lázaro. Queridos, no livro de apoio da lição, nós mencionamos com bastante profundidade essa história do rico e de Lázaro, e que é muito importante você conhecê-la e ver os aspectos culturais dela para poder mencionar aos alunos na aula de domingo. Item de número 3, o estado intermediário dos ímpios. Nós vimos o estado intermediário dos justos, que estaremos no paraíso entre a morte e a ressurreição, e o estado intermediário dos ímpios, igualmente como dos justos, ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra. Há algumas pessoas que acreditam que a nossa mente será apagada em relação aos fatos que existiram na terra, e há quem diga que nós não poderemos ser felizes no céu se soubermos, por exemplo, que um parente ou um amigo querido morreu e foi para o inferno. Mas não, porque naquele lugar, naquela dimensão de vida, a nossa existência não terá mais
acesso à tristeza, a medo e à dor. Deus terá limpado dos nossos olhos toda lágrima e teremos a mente de Cristo e saberemos que Deus é justo e se algum parente, ou amigo ou um filho não estiver servindo ao Senhor eternamente no céu, o nosso coração mesmo assim estará alegre, porque naquela dimensão de vida nós veremos as coisas sobre o prisma da vontade de Deus e tudo será perfeito. Tópico de número 2, ressurreição dos mortos. A esperança para um mundo desesperançado é o item de número 1. E aqui nós vamos falar sobre um aspecto muito relevante, que é a ressurreição dos mortos. O que significa isso? E o tópico 2, o item 1, vai dizer que é uma esperança para o mundo que não tem esperança. O mundo não tem esperança, mas a ressurreição, ela traz esperança. E o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança fosse somente nas coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Item 2, a promessa da ressurreição. O Senhor prometeu que nos ressuscitaria. Abraão, por exemplo, ofereceu Isaque, e está escrito em Hebreus 11:18, que ele o fez porque considerou que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitar Isaque. Os mártires também da fé preferiram morrer a negar a Cristo, porque tinham a esperança da ressurreição. E os irmãos sabem que a mensagem da ressurreição foi uma das mensagens mais pregadas pelos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Silas, Timóteo, Barnabé. Eles pregavam Cristo e a ressurreição, porque na ressurreição acontecerá a morte da morte. E aqui é o tópico de número 3, a morte da morte. No juízo final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali e todos os ímpios serão julgados de acordo com as suas ações. Segundo Apocalipse 20:14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tópico número 3, tipos de ressurreição. No item 1, nós falamos Cristo, as primícias dos que dormem. No item 2, a ressurreição dos justos. E no item 3, a ressurreição dos perdidos. Como mencionado, queridos irmãos, no livro de apoio das lições, nós detalharemos mais a miúde acerca de cada uma dessas ressurreições. Vamos à conclusão. A conclusão diz assim, e é muito importante, querido professor, que você traga esse desfecho para os seus alunos nessa aula tão densa, tão importante. E diz assim a conclusão: você decide onde passará a eternidade. Quanto à vida eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade. Ou amamos a Deus ou o mundo, ou nos submetemos a Deus ou vivemos segundo a carne, ou servimos a Deus ou ao diabo. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos: o caminho estreito, que conduz à eternidade ao lado de Cristo, ou o caminho largo, que conduzirá à morte. Querido professor, Deus te abençoe. Deus te dê graça e unção para você, no próximo domingo, falar cheio do Espírito e ensinar aos seus alunos a importância de servir a Deus até o fim. Um forte abraço, a paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.